Olá, bem-vindo a mais uma conversa Tábula Rasa Sênior. Meu nome é Felipe Ferreira, bem-vindos por estarem aqui para a gente discutir e tentar chegar a algumas conclusões sobre esse novo momento da vida que estamos vivendo e nada mais, nada menos desafiador. Gera muita ansiedade, principalmente pelo desconhecimento que temos pela frente. Mas se a gente lembra bem, não é a primeira vez que passamos por isso. Então vamos lá. Qual é a discussão que vem tomando cada vez mais o cenário das discussões dentro de empresas, dentro de comunidades, dentro de determinados países em relação ao futuro do emprego? Bom, primeira coisa, sempre existe a ameaça de não termos emprego por uma situação de empresas cortarem postos de trabalho. Hoje se fala também bastante sobre a questão de pejotização, ou seja, trabalhadores independentes que acabam se vinculando aí, prestando serviço, vendendo sua hora de trabalho para as empresas que acabam não pagando todos os benefícios e esse profissional acaba tendo aí que arcar com toda essa organização. Bom, esse é um mundo novo, é um mundo que os jovens já vão nascer conhecendo, já vão conhecer navegando nesses mares. Nós estamos passando por uma situação de transição, é o que nós vemos hoje, ou seja, convivendo com uma constante nostalgia, uma saudade. A gente lembra que era feliz e não sabia nesses momentos em que se discutia tanto sobre os benefícios trabalhistas, a consolidação das leis do trabalho. Alguns eram contra, alguns eram a favor, mas hoje a gente vê que em determinadas situações vale muito a pena garantir esse sistema que, de certa maneira, protege determinadas situações e cria vínculos, cria lealdade, cria afinidade, cria uma cultura empresarial que hoje em dia a gente percebe que pode estar faltando para a manutenção dessas empresas a longo prazo. Mas não vamos falar sobre isso, nem vamos falar dessa saudade que nos dá nesse momento de áureos tempos onde nós éramos jovens e trabalhávamos como verdadeiros camelos, né? Então, hoje a gente tem uma situação onde se discute bastante o equilíbrio entre vida pessoal e trabalho. Ou seja, eu faço e dedico muito tempo, dedico horas do meu dia a um trabalho que me gera prazer, reconhecimento, que gera um determinado status e eu abro mão de determinadas outras coisas da minha vida pessoal que não me geram a mesma satisfação, o mesmo prazer que essas horas no trabalho me geram. E isso cada vez faz mais falta no mundo moderno, que a gente tem aí um ambiente extremamente estressado em determinadas situações. Bom, vamos lá. Aí a gente lembra de outro veterano, infelizmente já falecido, que era o Mário Henrique Simonsen, um doutor em economia que ocupou vários postos públicos, podemos gostar ou não gostar, mas ele falou uma coisa que faz muito sentido, que é, se a gente dividir a nossa vida em terços, o primeiro terço da nossa vida a gente gasta investindo em aprendizado, em determinados momentos, em se submeter a situações de extremo trabalho, às vezes hostil, para desenvolver determinadas especialidades, determinadas capacidades que somente com uma dedicação muito grande a gente pode adquirir. Isso exige muito sacrifício, exige muita disciplina. Muitas vezes a gente se afasta de amigos, de familiares, para se dedicar nesse primeiro terço da vida a aprender, a ter o máximo possível de perfeição naquilo que nós pretendemos fazer lá na frente e ser reconhecidos por isso. Então, quando esse primeiro terço acaba, a gente começa um segundo terço da vida que é o de acumular, ou seja, eu começo a ser pago, a ser valorizado por aquilo que eu sei, por aquilo que eu adquiri, em termos de profissionalismo, em termos de perfeição da minha execução. Me pagam
muito mais do que aquilo que pagavam antes, porque essa capitalização do meu conhecimento ela começa a reverter em meu benefício. Então, nessa fase, a gente começa a usufruir desses sacrifícios que a gente teve no passado e começa a ter aí uma nova fase da nossa vida, onde a gente começa a ter poupanças financeiras e poupança principal, que é a poupança de tempo, para dedicar um pouco mais de tempo à nossa saúde, às nossas relações, cultivar tudo isso para que lá na frente essas poupanças tenham rendido o suficiente de tal maneira que eu vou usufruir. Uma vez que acaba esses 2/3 da vida, a gente entra no último terço da vida, que é um terço de prazer, mas é um prazer diferente, é o prazer de compartilhar tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que eu acumulei com outras pessoas. Eu dedico isso daí à minha comunidade, à minha família, aquelas pessoas que são queridas, a sociedade como um todo vai receber de braços abertos e também nós vamos ter um reconhecimento, um prazer muito grande por estar podendo devolver uma parte daquilo tudo que eu recebi ao longo da minha vida de uma maneira muito generosa. Então, quando a gente faz essa divisão, a gente chega nesse nosso futuro, que é o futuro que alguns vão viver e eu já estou vivendo, que é o da aposentadoria voluntária e do recomeço. Mas antes disso daí, a gente começa a ver hoje em dia um momento onde o trabalho ultrapassa as barreiras da idade normal. Por quê? Porque nós estamos envelhecendo por mais tempo. A gente tem a famosa longevidade saudável, uma longevidade ativa, onde os profissionais têm capacidade cognitiva e física de continuar, de permanecer nos seus empregos ou nas suas ocupações, na sua carreira, até o momento em que eles julgam que isso daí pode não estar mais agregando. Então, esses terços da vida, eles antes eram divididos em 20, 40, 60 anos. Agora, nós vamos dividir em 30, 60 e 90 anos, porque mais tempo a gente vai ter em cada uma dessas fases. E isso é muito positivo. Portanto, agora o futuro do trabalho ele tem que agradar a gregos e troianos, porque nós vamos ter uma população já experiente, com couro curtido de tantas vivências e experiências, convivendo com a turma que está entrando agora, cheia de gás, com conhecimento maravilhoso, de muita tecnologia, de muitas crenças limitantes que já foram abandonadas, com novos aprendizados, trazendo aí a conceitos novos para o mercado. A mescla disso tudo é que vai dar o futuro do trabalho uma coisa muito positiva e a gente deve ter essa fé e essa esperança, porque isso já está acontecendo em muitas empresas que começaram a perceber que essa mescla vai trazer bons frutos e bons frutos numa boa colheita trazem aí um futuro muito promissor para cada uma dessas partes, tanto os trabalhadores quanto essas empresas. Trazer esses profissionais para um convívio onde eles conseguem misturar o trabalho que é não só é um trabalho que gera utilidade, mas também prazer, é o segredo que essas empresas estão tentando descortinar, ou seja, misturando esses públicos, esses clientes e profissionais diferentes, e está surgindo esse novo mercado que a gente vê e vive hoje em dia. Então, a gente não deve se aprisionar ou ser refém dos nossos sonhos do passado, das nossas necessidades do passado, das nossas limitações do passado, porque tudo isso muda, seja de 20 em 20 anos, seja de 30 em 30 anos, mas muda muito. Então, se eu mantenho essa crença de que eu vou realizar sonhos e necessidades de um jovem de 20 anos quando eu tenho 50 ou 60 anos, eu vou estar realizando os sonhos daquela pessoa,
não da pessoa que eu sou hoje. E também eu devo realizar os meus sonhos de hoje e não os do passado, porque afinal de contas, lá na frente, esse outro jovem de 70, 80 anos não vai conseguir realizar os sonhos ou não vai ver valor nos sonhos que eu tinha hoje em dia. Então essa mentalidade de ter essa atualização constante, essa curiosidade constante sobre o que mudou e o que me dá prazer e o que pode me trazer aí maior conforto, as minhas necessidades presentes, esse autoconhecimento começa a ser não só uma grande chave de avançar nesse novo mundo que a gente vive, mas principalmente trazer para nós aí uma dimensão de prazer e de usufruir de tudo aquilo que a gente conquistou até esse momento, que antes a gente não tinha nem o conhecimento necessário e nem o tempo de vida necessário para ter isso daí. Então, a melhor forma de alcançar a felicidade é manter as expectativas baixas e atualizar constantemente essas expectativas. Já dizia um grande financista americano, Charles Munger, que infelizmente já nos deixou, mas para nós, esses conselhos de quem já passou por isso e compartilha frases de grande sabedoria em função da sua vivência e experiência, contribui cada vez mais para o nosso envelhecimento ativo, para a nossa aposentadoria voluntária e para os nossos recomeços após a pós-carreira. Então, fica com a gente, Tábula Rasa Sênior, ativa o sininho, se inscreve no canal, compartilha. É muito importante ter cada vez mais pessoas dividindo opiniões, colocando as suas novas necessidades para a gente entender o que mundo estamos vivendo juntos hoje em dia, que é um mundo de jovens aposentados e jovens longevos que vamos estar juntos aí por muitos e muitos anos. Então, não sai daí, fica com a gente, Tábula Rasa Sênior, sempre com você.